mãos calejadas de tanto que trabalhava. Era pouco que ganhava, mas um pouquinho sempre guardava. Ele enfrentou sol, chuva e tempestade, pois sua maior vontade era ver eu me formar. Sofreu na vida, mas seu sonho se realizou, vendo o filho que tanto ama receber o seu diploma. Eu te agradeço, Pai, meu grande herói. Não precisa mais derramar o seu suor. Já me formei, meu Pai, vou te cuidar. Gratidão eternamente eu vou ter a você, meu Pai. Pelo que você agradece hoje. O que você consegue enxergar no seu pai, que isso faz você se sentir grata a ele. Algo há. Adri, bem-vinda, bom dia, bom te ter aqui. O que você enxerga no seu pai que faz você se sentir grata? Sempre tem algo lá por agradecer. Tá muito frio por aí? Aqui tá geladinho. Aqui no sul anda gelando bastante. Nosso tema do mês de agosto é a figura paterna. Mas o meu foco é relacionamentos. O que a figura paterna tem a ver com relacionamentos? O que a figura paterna tem a ver com constelação familiar, com terapia sistêmica, com movimentos da vida para a vida? Quais os impactos de uma relação saudável com o nosso pai na infância? Uma relação saudável na infância e na nossa vida adulta. Geada, isso remete lá à minha infância, quando a gente ia para a escola, infância, adolescência, caminhava naquelas estradas congeladas. Friozinho é gostoso também, né? É um pouco sofrido quando a gente tem atividades na rua para fazer, mas é gostoso também, né? Saudade desse tempo também. Também foram tempos bons, difíceis, mas bons. Boas lembranças. Lembranças de um tempo em que lá na minha infância e na adolescência, a gente de uma família muito humilde, quando fazia essas friacas assim de gear, aqueles campos, aqueles potreiros todos cobertos de geada, a gente cedo ia pra cama porque não tinha televisão, uma época que não tinha luz elétrica, né? Então cedo a gente ia pra cama para se aquecer, porque a gente não suportava tanto frio. E a gente também não tinha muito agasalho para usar. Então a gente olha para a vida da gente no agora e a gente às vezes esquece de agradecer quanta abundância a gente tem disponível pra gente, claro, em função também do nosso esforço, mas que a gente às vezes fica no queixume e a gente esquece de agradecer por tantas coisas boas que a gente tem, tantas facilidades que lá atrás a gente não teve, que os nossos pais também não tiveram. Por alguma razão eles não conseguiram nos oferecer coisas melhores. Não foi porque não quiseram, porque não puderam. Então, quando a gente olha para a figura paterna, pelo que a gente agradece quando olha para o nosso pai? A gente só vai compreendendo os pais quando a gente se torna mães e pais também. Porque a gente olha para os filhos da gente muitas vezes e a gente quer entregar mais para eles e muitas vezes a gente não consegue. Então a gente compreende os nossos pais, eles não nos entregaram mais porque eles não puderam, não foi porque não quiseram, porque os pais sempre desejam o melhor para os filhos. Então o que tem a ver a nossa relação com a figura paterna na primeira infância, desde a fecundação? Sônia, bem-vinda, todos bem-vindos aí. O que tem a ver o nosso sucesso ou insucesso na vida adulta, nos relacionamentos e profissionalmente falando também,
O que tem a ver isso com a nossa relação com a figura paterna, desde a fecundação, gestação, primeira infância? Tudo que nós vivenciamos na primeira infância, desde a fecundação até os 6, 7 anos de idade, nós fizemos download, nós internalizamos. Aquelas memórias, mais as memórias celulares, é que nos moldaram e nos trouxeram para a vida adulta. Então, traumas, emoções interrompidas, memórias positivas, tudo isso impacta a nossa vida no agora. Por quê? Como é que nós estamos lidando mundo interno? Como é que nós estamos lidando com aquelas emoções, com aqueles traumas, com essas memórias no agora? São elas que estão regendo nossa vida e nossas relações? Ou eu já consigo compreender, dar um lugar para tudo aquilo que eu vivi lá atrás e eu sigo em paz com tudo aquilo e sei tomar as decisões, fazer as escolhas sem sentir medo, sem sentir insegurança? Ou eu ainda estou no aqui e agora, olhando para minha vida, olhando para trás, olhando para os pais e hoje falando da figura paterna, olhando para o meu pai e ainda tendo cobranças com relação a ele. Eu ainda olho para o passado, olho para o meu pai e fico no julgamento, eu fico na queixa e fico esperando algo que ele não me entregou lá atrás. Isso é inconsciente. Quando eu faço o movimento de não olhar para minha vida no agora, tentar olhar para o futuro e não conseguir botar foco nisso, fazer o que eu preciso fazer para eu ter sucesso, quando eu fico nesse movimento de estagnação, de andar em roda, como a gente fala, e eu olhar para trás e ainda reivindicar algo no julgamento e na queixa, quando eu olho para a figura paterna, eu ainda estou na postura infantilizada, precisando resgatar, curar em mim algo que a minha criança não conseguiu lá atrás. E isso impacta profundamente a nossa relação com a vida no agora. Nossos relacionamentos com o marido, com família do marido, Elaine, bem-vinda, com filhos. Então, para onde a gente está olhando? Eu estou olhando para a minha vida, para as minhas relações, para a minha postura, para as decisões que eu tenho que tomar, ou eu estou perdida, olhando um pouco para cada um pouco para cada coisa e olhando ainda para o passado? Então nós vamos observar que sim, se lá atrás, na primeira infância, eu fui uma filha desejada, programada, e a gente sabe que a maioria dos filhos não foi programado. Muitos de nós viemos porque viemos, né? Meus filhos também, nenhum deles foi planejado, então estamos chegando, aconteceram. Por N motivos, aqui a gente não julga, mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui na vida adulta, nós somos responsáveis pela nossa vida agora. Eu não posso agora dizer, eu não pedi para nascer, então agora eu não vou fazer nada para melhorar minha vida, porque culpa dos meus pais que me botaram no mundo, responsabilidade deles. Postura infantilizada. Eu preciso assumir a minha responsabilidade na vida adulta. Então, se lá atrás, na gestação da minha mãe, ela teve um homem presente na vida dela, a figura paterna esteve lá, me enxergando, me recebendo, me acolhendo, me aceitando, naquele momento da gravidez, lá atrás, para mim, foi acolhedor. A criança se sentiu protegida, se sentiu amada, se sentiu vista, se sentiu bem-vinda. Primeira infância, nascimento, da gestação até os 3 anos de idade, a relação da criança ela é muito mais próxima com a mãe do que com o pai. A criança depende muito mais da figura materna. O pai está ali, então a partir dos 3 anos, a mãe já vai fazendo o movimento da criança sair um pouco dessa simbiose com ela e vai para o masculino, vai para o pai. O movimento da mãe para o pai e o movimento do pai com o filho, o pai é o movimento que encaminha para a vida, para o mundo. Se lá na primeira infância nós tivemos uma figura paterna presente na nossa vida, e presente que eu digo não é estar morando na mesma casa. Às vezes as pessoas moram juntas na mesma casa, mas estão totalmente sozinhas, perdidas, sem conexão. Isso acontece em relacionamento amoroso, isso acontece em família de origem, pais e filhos, isso acontece entre irmãos, moramos na mesma casa, mas não estamos conectados. Então,
Pai presente é qualidade de presença. Não é estar junto com o filho de 24 horas do dia, ele estar 10 horas do dia do lado do filho. Até porque nenhum pai consegue fazer isso, nem as mães conseguem. Porque nós temos muitas outras coisas para fazer além de cuidar de filhos. Qualidade de presença é aquela figura masculina, figura paterna que lá atrás na primeira infância esteve junto da mamãe na gravidez, apoiando essa mamãe, estando ali olhando para esse filho, recebendo esse filho com amorosidade, aceitando, acolhendo. E na primeira infância esse pai presente no sentido de continuar, olhar para esse filho, para essa filha, dar o amor que essa criança precisou e acompanhar ela no crescimento dela, dos primeiros passos do caminhar e dos primeiros passos para seguir para a vida. É nesse movimento. Então, se a relação com a figura paterna lá atrás foi uma relação amorosa, de presença, de autoridade, de força, de coragem, a criança, ela vai crescer, ela vai sair, ela vai se relacionar na vida adulta com segurança, com firmeza. Ana Paula, bem-vinda. Com tranquilidade também. Vai estar numa postura responsável diante da vida e dos relacionamentos. Mas se lá na primeira infância, na quinta-feira a live vai ser sobre a relação, quais os impactos de uma relação conflituosa com o pai nos relacionamentos e na nossa vida, enfim. Então, relação saudável com o pai na primeira infância é uma relação saudável que a gente vai ter na vida da gente e com os parceiros. Relação saudável do pai com a filha. Essa filha, quando recebeu o suficiente desse pai lá na infância e esse pai conseguiu estabelecer limites claros, conseguiu se posicionar, conseguiu impor a sua autoridade na vida dessa filha, separando, e aqui nós vamos falar de lei sistêmica, hierarquicamente falando, o pai é maior, a filha é menor, mas quando esse pai entende que essa filha, ela sai da infância, ela vai crescendo e ela vai se transformando numa mulher, ele vai respeitando esse processo de crescimento dessa filha, ele vai entregando responsabilidades. Ele vai entregando responsabilidades, ele vai deixando ela fazer as escolhas e tomar as decisões que ela precisa para seguir na vida dela. Esse pai vai estar lá para dar amparo quando preciso, mas ele vai soltar a mão da filha para que ela dê os seus passos. Relação saudável é sobre isso. É sobre eu educar, mostrar o caminho, estabelecer limites, regras, para preparar os filhos para o mundo. E esse movimento vem da figura masculina. Mãe é mundo interno, pai é mundo externo. Então, se lá na infância te faltou presença de qualidade da figura paterna, provavelmente na sua vida no adulto agora, você é uma mulher que não consegue se posicionar no seu relacionamento, você é uma mulher que está no seu relacionamento esperando ainda que um parceiro cuide de você, que ele tome conta das suas coisas, que ele tome todas as decisões por você. Você ainda está na postura infantilizada esperando que esse papai solte a sua mão para que você siga na vida. Tá fazendo sentido para vocês? Podem ir interagindo aí comigo. E se tiverem perguntas também podem fazer. A criança na primeira infância que se sentiu ouvida, amada, vista pela figura paterna, ela se sentiu preenchida internamente desse pai. Então, relação saudável lá, tomou e recebeu aquilo que precisava receber daquele pai, segue para a vida, vai se relacionar e vai se transformar, vai se tornar uma mulher independente emocionalmente. Postura responsável. Eu vou para relacionamento e eu vou assumindo a minha responsabilidade, mas eu entrego para o outro a responsabilidade do outro. A gente vai sem muitas expectativas, sem muita mimiseira, sem muito queixume, sem muito vitimismo.
Então, o que a gente vê assim, ó? Pais que super protegem as filhas na infância, e eu falo aqui de mulheres, porque o foco do meu trabalho é mulheres que sofrem de dependência emocional. Então, através da constelação familiar, terapia sistêmica, a cura, ela acontece muito rapidamente, né? Porque aquilo que a gente viveu na infância não ficou lá na infância, ela vem com a gente para a vida adulta e vai com a gente para a vida inteira se a gente não, pelo meio do caminho, não aprender a soltar algumas coisas aí, ressignificar e transformar tudo aquilo que aconteceu lá atrás em aprendizado. Toda menina, toda filha que lá na primeira infância foi super protegida pelo pai, ela vai crescer sendo a filhinha do papai e vai desenvolver ali dinâmicas doentias de relacionamento que vão colocá-la numa situação de dependência emocional, não só nos relacionamentos, mas diante da vida. E vão ser pessoas que vão estar o tempo inteiro esperando a aprovação e a validação do outro em tudo aquilo que vão fazer. Não se sentem seguras o suficiente para resolver os seus problemas, os seus dilemas, para dizer os nãos necessários. O que essa pessoa ainda está fazendo na vida adulta quando se sente totalmente insegura, frustrada, triste, infeliz? Ela está ainda esperando que esse pai solte a mão dela ou que esse pai internamente ainda venha salvá-la. E quando a gente está na vida no agora, nos relacionamentos, e esse pai não está mais presente fisicamente, a gente se vê no mato sem cachorro. E eu me vi assim muitas vezes. Muitas vezes. Ah, se eu tivesse lá atrás com tantos problemas no relacionamento, se eu tivesse meus pais vivos fisicamente, eu teria voltado para casa deles e muito cedo. Mas eu permaneci num relacionamento doentio por anos, porque eu não tinha para onde voltar. A minha mãe partiu muito cedo quando eu saí para casar. Minha mãe faleceu em janeiro, em maio eu fui a Porto Alegre. Erika, bem-vinda. Opa. Em maio eu fui para Porto Alegre viver meu relacionamento. E lá eu passei muito trabalho. Porque eu buscava no parceiro alguém que cuidasse de mim e da minha filha, porque eu fui mãe solo. Então eu buscava alguém, todos bem-vindos aí, Ana Paula, Elaine, Érica, Henrique, todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Então lá naquele relacionamento, quem é que eu buscava? Eu buscava alguém que cuidasse de mim. Eu me sentia desamparada. Por quê? Porque lá na minha primeira infância, eu não lembrava de ter o meu pai presente na minha vida. Eu me sentia muito só. Eu sou filha de cinco filhos, né, vivos. Teve alguns abortos pelo caminho, que nas sessões de constelação familiar, nos movimentos sistêmicos, a gente vai identificando isso e às vezes a gente se sente perdido, não sabe onde é o nosso lugar. Em função disso, a constelação familiar traz muita clareza e libera muitas coisas. Essa é uma delas. Então eu me sentia muito só, porque eu era mais nova. Eu me sentia muito só. Eu não lembrava da presença do meu pai. Eu via meu pai de vez em quando chegando. Claro, meu pai tinha que sair para trabalhar, para prover o sustento. Ele não tinha como ficar junto comigo, junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, o tempo inteiro. Ele precisava sair. Mas a criança não entende isso. A criança entende isso como um afastamento, como uma ausência, como uma rejeição. Eu me sentia abandonada lá. E fui me relacionar carregando tudo isso. Fui pro relacionamento buscando a figura paterna. E lógico, sofri infinitamente. Infinitamente. Nós vamos falar muito sobre isso na live da quinta-feira. Relação saudável com a figura paterna é quando esse homem olha para a filha, principalmente para a filha, e aqui eu não vou entrar no mérito dos meninos hoje, porque quando os pais superprotegem as meninas, elas crescem sendo as filhinhas do papai, entram em atrito e conflito com as mães. A maioria das mulheres que tem problemas com mães, muitas vezes nem
na maioria delas não entende de onde vem isso. Está competindo com a mamãe nessa relação de casal lá. Isso é inconsciente. Constelação familiar traz clareza e libera isso. Então, se esse pai super protegeu lá atrás, essa criança vai crescer e esse pai sempre está ali para dar tudo que essa filha quer. Sempre. Ele deixa de dizer os nãos que precisa para dizer os sims o tempo inteiro. Então ele sempre vai super proteger, ele sempre vai fazer as vontades. Essa filha vai crescer fortalecendo o quê? A dependência. Quando vai se relacionar, vai transferir para o parceiro aquela expectativa e aquela espera daquilo que aquele pai entregava aqui para ela, vai esperar do outro lado. E o outro lado não vai entregar. Gera sofrimento. Se o pai aqui teve qualidade de presença, impôs os limites e se permitiu deixar essa filha crescer, sendo uma pessoa com autoridade, validando o que a filha estava fazendo, aprovando as escolhas no sentido de eu mostro o caminho para você. O que eu faço na minha vida? O pai está aqui para dizer, eu olho para tudo isso, se eu fosse você, eu faria tal escolha, mas a vida é sua e responsabilidade também. Entregando responsabilidades. Quando acontece esse movimento, a filha cresce e ela se sente liberta para tomar as decisões e fazer as escolhas dela na vida e nas relações. Então, a relação saudável do pai na primeira infância com as crianças, com as filhas principalmente, porque as filhas são mais do pai, os filhos são mais da mãe, elas vão impactar profundamente na nossa vida relacional. E vida relacional é tanto na nossa saúde, é tanto nos nossos relacionamentos, quanto na nossa vida profissional. Então, você está hoje olhando para a sua vida e quando você olha para a figura paterna, o que é que você sente quando você olha para lá? Como você se sente quando você olha para a sua figura paterna? Eu sinto gratidão, eu reconheço que lá atrás o meu pai fez tudo o que pôde. Hoje eu reconheço, porque eu julguei muito também. Hoje eu reconheço. Eu reconheço que ele fez tudo o que ele pôde, que ele teve falhas, mas que ele me entregou o que ele tinha sobrando nele para me entregar. Eu sigo com tudo isso e começo a fazer diferente na minha vida? Ou eu ainda estou aqui agora, olhando para lá, esperando, eu estou em sofrimento no meu relacionamento, estou em sofrimento na minha vida profissional, o dinheiro não chega, o dinheiro não flui, eu estou em sofrimento. Se eu tivesse o meu pai, se eu tivesse o meu pai, o que é que ele poderia hoje fazer para resolver a minha vida? Se eu ainda estou nesse pensamento e se ainda tem gente adulta aí morando na casa dos pais, o que é que você ainda está precisando receber? Você ainda não tomou o suficiente? O que é que ainda está precisando receber para dar esse passo e assumir a vida? Assumir responsabilidades? Então nós precisamos olhar para isso. A figura paterna foi uma pessoa que, quando olhava para a criança, olhava para você criança, ele elogiava, ele validava aquilo que você fazia, você se sentia suficiente, boa o suficiente e se sentia amada por esse pai? Se sim, hoje você olha para ele e você está em paz com tudo isso, você está em paz com a sua história, com a sua experiência da primeira infância. Mas se você hoje ainda precisa e espera a validação e a aprovação do outro o tempo inteiro para você fazer as escolhas e tomar as decisões da sua vida, você ainda está presa lá naquele período da sua vida. Eu ainda espero que alguém me veja, que alguém me autorize a seguir para a vida. Seguir para a vida, mundo externo, figura paterna. Eu me sinto perdida aqui, eu não consigo me relacionar direito, eu tenho muitos conflitos, o outro não faz aquilo que eu quero e o outro não tem que fazer o que você quer. O outro tem que fazer aquilo que a gente precisa e só. É sobre isso. É sobre isso. Então, o que é que falta para você? Quando você olha para o seu pai, para sua infância, o que está faltando ainda para você? Que está impactando a sua vida, as suas relações no agora?
Quando você olha para sua relação com a figura paterna, mas o meu pai se separou da minha mãe, ele foi embora, eu era criança e ele não teve mais muito contato comigo. Jaqueline, bem-vinda. E aí nós vamos olhar para a figura masculina e nós vamos olhar para os nossos pais, nós precisamos olhar para lá e separar o homem do marido, o pai e o marido. Porque lá na relação dos pais, tinha o homem, marido da minha mãe, e dessa relação eu não tenho nada a ver com isso. E lá tem o homem que era o meu pai. Com quem eu, enquanto filha, preciso ficar dentro de mim? Então, quem daquela figura você carrega dentro de você? Você está carregando dentro de você mundo interno? Você está carregando dentro de você o seu pai? Ou você está carregando dentro de você o marido da sua mãe? E o que isso representa para você? O que isso representa na sua vida? Como isso está impactando as suas relações no aqui e no agora? Tudo é mundo interno. Eu só consigo viver relacionamento saudável, seja com parceiro, com parceira, seja com filho, seja com chefia, seja com trabalho. Eu só consigo ter uma vida de sucesso, equilibrada, em harmonia, quando eu estou em paz e quando eu tomei os meus pais por inteiro. Estar em paz é eu olhar para minha história, para minha experiência da infância e eu, querido pai, querida mãe, eu aceito vocês do jeito que vocês são. Seus problemas de casal não me interessam, não me dizem respeito, deixo com vocês. Eu só tomo o meu pai como ele é. E eu sigo com aquilo que ele me entregou. Porque hoje na vida adulta não há nada mais que ele possa fazer para compensar aquilo que me faltou lá atrás. Eu hoje preciso dar conta das demandas, das minhas necessidades, tanto das carências, das dores, das feridas emocionais. Eliana, bem-vinda, todos bem-vindos aí, bom te ter aqui. Muito frio por aí, aqui tá friozinho também. Se aqui tá friozinho, aí tá uma friaca, né? E aí a gente está aqui na vida no agora, diante dos relacionamentos, e a gente tenta compensar o tempo inteiro. Porque nada mais nós fazemos do que buscar nas relações compensações. Então, é importante a gente ter esse olhar e fazer essa reflexão. Quando eu olho para o meu pai, eu olho para a minha história de vida, eu olho para a minha experiência na primeira infância. Como é que eu me sinto quando eu olho para lá? Eu sinto gratidão, eu ainda tenho resquícios, eu ainda tenho raiva, eu ainda tenho mágoa, eu não quero olhar para isso. Eu prefiro nem olhar para isso, eu não quero falar sobre isso, não quero olhar para ele. Ele abandonou a mamãe, me abandonou, ele saiu, ele foi, mas eu estou aqui. Como é que está isso dentro de você? Eu estou olhando para esse pai, de novo vou trazer isso. Eu estou olhando para aquele homem que foi o marido da minha mãe, mas também é meu pai. Eu estou olhando e enxergando nele, tomando dele somente o pai, ou eu estou olhando para ele e carrego comigo o marido da mamãe? E aí eu vou para um lugar que não é o meu. E aí aqui dentro as coisas ficam muito mal resolvidas. Então me falta algo. E quando me falta algo, eu não consigo me relacionar muito bem com a vida. Eu estou em busca. Eu compenso, eu me sobrecarrego, eu abro mão de coisas para mim, para agradar os outros, porque eu preciso. Se lá atrás o meu pai não me viu, não me amou do jeito que eu queria, não me reconheceu, se eu fui uma criança que eu não fui elogiada, eu não me senti amada, provavelmente o sentimento de insuficiência
ele está dentro de mim. Então, um sentimento de não ser boa o suficiente me coloca na vida no adulta, nas relações, no lugar de submissão e de entrega. O tempo inteiro eu entrego, eu agrado os outros para eu ser boa o suficiente para eu me sentir vista, reconhecida e amada. Isso é mundo interno. Isso é muito profundo. Então, nós, na tentativa de compensar algo que falta, nós descompensamos as nossas relações. Aí nós vamos ter problemas nos relacionamentos amorosos, nós vamos ter problemas com o nosso financeiro, nós vamos ter problemas com os nossos filhos, porque aí nós vamos, de forma inconsciente, transferir para eles uma responsabilidade que não é deles. E eles não vão dar conta. E eles não vão dar conta. Isso é inconsciente. Então a gente escolhe, hoje nós temos a possibilidade de escolher o que nós queremos viver daqui para frente. Eu não posso fazer nada para mudar a minha história de vida lá atrás. Não há nada que eu possa fazer desse minuto para trás, nada que eu possa fazer para mudar o que aconteceu lá. Mas o que eu faço com tudo isso e o que eu escolho viver daqui para frente, com tudo aquilo que eu trago dentro de mim. E na maioria das vezes as pessoas muito mais entram em sofrimento. Na maioria não. Eu diria que 100% dos nossos sofrimentos tem a ver com o nosso mundo interno, as nossas memórias, nossas experiências, nossos traumas, emoções interrompidas, dessas relações mal resolvidas, de nós não tomarmos o nosso pai e a nossa mãe por inteiro, para a gente se sentir inteira para viver e para se entregar para as relações. O que nos bloqueia, que nos impede de ter sucesso e leveza, fluidez na vida, é aquilo que nós ainda carregamos aqui, que nós estamos tentando compensar com quem está chegando para nós. Quando eu conseguir ressignificar e dar um lugar em paz para tudo aquilo que aconteceu, pai e mãe em primeiro lugar. Eu vou conseguir, eu em paz comigo mesma, eu em paz com tudo isso, eu vou conseguir soltar aquilo que me pesa, que me carrega, que me faz sofrer, que me frustra. São tristezas, são momentos depressivos, são frustrações, são sentimentos de insuficiência, é sentimento de abandono, de rejeição, é uma superproteção, então eu não me relaciono para eu não sofrer. Se lá atrás eu me senti não vista pelo meu pai, não fui boa o suficiente, ele abandonou, eu guardei aquilo dentro de mim. Então eu venho para cá, para relacionamento agora, eu vivo igual a minha mamãe, abandonada, sozinha, e eu me protejo dos relacionamentos para eu não sofrer de novo. Então eu não me relaciono. Então, sim, a relação saudável com a figura paterna na primeira infância, ela tem um impacto muito positivo na nossa vida adulta. Porque se nós estamos em paz e com o nosso pai internamente acolhido dentro de nós, nós estamos aqui agora nos relacionando sendo quem de fato nós somos. Eu não preciso estar aqui mascarando, me inventando diariamente para agradar quem está aqui, para que fique comigo. Quem chega para se relacionar comigo vai ficar me aceitando do jeito que eu sou. Não eu tendo que me transformar em alguém que eu não sou para agradar o tempo inteiro. Faz sentido para vocês? O que você está compensando na sua vida o tempo inteiro? Nas suas relações com marido, com esposa, com filhos, com trabalho, com amigos? A gente tem que buscar na fonte. Para quem não conhece Onde Estão as Moedas, é um livro do João Garriga. Ele é um constelador, terapeuta de casais que eu sigo e fiz uma formação maravilhosa. Esse é um livro dele. Onde Estão as Moedas? Leiam esse livro. É uma sugestão que eu dou para vocês. Quando a gente tenta buscar algo que falta no externo, nós precisamos dar um passo atrás e buscar lá, curar lá. Lá está a nossa cura. O que eu preciso ainda resgatar? O que eu preciso soltar? O que eu preciso resgatar dentro de mim, da minha relação com o meu pai? O que o pai tem a ver com o marido? Tudo. Tudo. O que a mãe tem a ver com o marido? Tudo também.
Nossos pais são referência de relacionamento para nós. E olhe para sua vida e para os seus relacionamentos e observe se você não viveu muitas experiências iguais dos seus pais. Se você, tentando fazer o diferente, não continua repetindo o mesmo padrão de comportamento. Se você, quando olha para você, diz: eu sou igual ao meu pai. Por que você é igual? Porque por amor cego você honra ele. E nós, por amor cego, honramos nossas mães. E nós vivemos as mesmas experiências, atraímos o mesmo tipo de parceiros. Mundo interno. O que é que eu preciso curar da minha relação com meu pai para eu viver um relacionamento amoroso saudável aqui? Para eu separar isso dentro de mim. O homem, marido da minha mãe, do pai, da figura paterna. Eu preciso ficar só com o pai. Quando eu deixar o marido da minha mãe para ela, eu me liberto. Aí eu consigo enxergar o homem parceiro da minha vida. Eu paro de querer que ele seja o pai que eu não tive lá atrás. É sobre isso. Seguir com leveza, com liberdade emocional, com segurança, sem medos, requer autocura. Requer autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu preciso olhar para mim. Eu preciso parar de olhar para o outro. Eu preciso parar de olhar para lá e ainda querer algo. O que é que você reivindica do seu pai ainda? Se eu na vida adulta ainda preciso que alguém decida por mim, que alguém pague as minhas contas, que alguém compre as coisas por mim, que alguém faça os movimentos que eu preciso fazer. Se eu ainda estou nesse lugar, eu não saí da primeira infância. Idade física, 57 anos, mas idade emocional, 5, 6 anos. E assim nós estamos nos relacionando com a vida e com as pessoas. E nós queremos viver felizes, muito obrigado. Nós queremos viver contos de fadas. Nós queremos ter muito dinheiro. Nós queremos ter segurança. Mas nós temos que ativar a postura adulta. É necessário. É necessário. Então, constelação familiar é uma ferramenta maravilhosa. Quem não fez ainda, faça. Traz muita clareza, traz muita leveza, traz muita profundidade, traz muita liberação emocional, traz muita compreensão. É uma mudança, é uma transformação interna. Fátima, bem-vinda. É uma transformação interna que acontece com a gente e nos leva para um movimento e para um lugar diferente. A terapia sistêmica ela é voltada exatamente para curar essas feridas, para tratar essas relações, para nos tirar desse lugar de submissão, de sofrimento, de ainda queixume, de eu ainda estar reivindicando algo. Eu olho para pai, eu olho para mãe, eu julgo, eu culpo, eu responsabilizo. Mas eu olho para os meus filhos e eu me olho enquanto mãe e eu falo isso porque eu vivi isso muito. Eu olho para mim, eu olho para os meus filhos. Bom dia, seja bem-vinda. E de repente eu me pego fazendo o mesmo que a minha mãe fazia lá atrás. Talvez até pior. O que você está repetindo aí na sua vida? Padrões de comportamento, ciclos, crenças que você enxerga lá atrás. E você pode estar dizendo assim, não, mas eles faziam tudo errado. Eu tô fazendo tudo diferente. Mentira que não tá. Pare para se olhar. Se permita se olhar. Parar de olhar para o outro e olhar para você. É olhar para os seus hábitos, é olhar para os seus comportamentos, é olhar para a sua postura, é olhar para aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer para você ter uma vida mais leve, para você. É sobre isso, né, Fátima? Não é sobre o outro, não é sobre nossos pais, não é sobre o outro, é sobre nós. O que é que eu preciso curar em mim? Soltar, para que eu siga livre, leve. Olhe para a sua vida, olhe para você, olhe para o seu relacionamento, olhe para o seu parceiro. O que é que tem nele que gatilha em você a dor da criança lá atrás quando olhava para papai e mamãe? É sobre isso.
Ou eu quero que ele seja bonzinho como o meu pai foi para mim? Ou eu quero que ele me dê aquilo que o meu pai não me deu lá atrás? A gente transfere, a gente tenta compensar. E o relacionamento fica uma porcaria. Fátima, quer parar de julgar? Se você quer de fato fazer isso, é trabalhar a sua criança interior, mundo interno, terapia. É maravilhoso. Aliás, eu estou com uma oferta especial no mês dos pais, ainda tem uma vaga. Sessão de constelação familiar, mais 3 sessões de bônus com 50% de desconto. Me chama no direct aí se quiser. É sobre eu querer. Eu quero parar, mas eu não consigo. Se eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. Em que fase eu parei? Lembra do que eu falei lá atrás, para quem chegou agora? Se eu não consigo... Olhe para isso. Presta atenção no que eu estou te falando. Se nós estamos na vida adulta, eu preciso tomar decisões, eu quero fazer diferente, eu não consigo, eu estou lá naquela fase, ainda esperando que o papai solte a minha mão para que eu siga e eu tome as decisões. Eu não me senti validada e nem autorizada a seguir para a vida. Ou eu ainda estou presa lá atrás na primeira infância, esperando que o meu pai venha me salvar. Então eu tento, mas eu não consigo, tô perdida. Por quê? Porque eu tô no mundo da criança ainda. Eu ainda tô na postura infantilizada. Eu preciso que alguém me direcione. E tá tudo bem com isso. Eu fui me descobrir isso aos 50 anos. E aí a gente se pergunta, meu Deus, mas e por que eu não fiz isso antes? Porque eu não estava pronta para olhar para isso. A gente tem que estar pronto para olhar para isso. Porque ficar no lugar de vítima, para mim... O que eu ganhava no lugar da vítima? Eu ganhava o olhar e a atenção das pessoas, porque elas olhavam para mim e diziam, meu Deus, e isso supria em mim, nutria em mim algo que eu precisava naquele momento. Meu Deus, coitada de você, você é tão trabalhadora. Eu trabalhava 60 horas em escola, eu tinha os filhos, eu sempre dei conta de basicamente tudo sozinha, me arrebentava e fui traída há 22 anos. Então quando as pessoas me olhavam e eu não conseguia sair de lá, e hoje você precisa se proteger, mas você precisa curar isso em você, você precisa resolver isso internamente. Senão você vai continuar nesse lugar de eu preciso de alguém que me proteja. É sobre isso, Fátima. Isso é muito profundo. Quando as pessoas olhavam pra mim e me diziam assim, ai, coitada de você, ó. O quê? Como é que isso ficava pra mim? Nossa, eu me sentia, né, empoderada, porque as pessoas me reconheciam. O tanto que eu era trabalhadora, o tanto que eu era honesta, o tanto que eu era boa, mas o marido não reconhecia. Eu buscava o reconhecimento dele, não era dos outros. Só que eu permanecer lá, eu sentia o reconhecimento das outras pessoas. Então a gente sempre tem um ganho secundário. Qual é o seu ganho secundário permanecendo no lugar que você está? De fragilidade, de submissão, de pequeno diante da vida, dos relacionamentos, do vitimismo. Eu não tive... A maioria de nós não teve qualidade de presença dos nossos pais, porque eles tinham que trabalhar, porque eles tinham outras coisas por fazer. Muitos abandonaram, nem reconheceram filhos. Eu tive abandono da minha primeira filha, eu fui mãe solo. Eu me senti abandonada na infância, porque eu não tinha a presença do meu pai, para mim ele não estava presente. Estava, mas não estava, entende? Fui pra vida, fiz um monte de cagada, engravidei e fui abandonada. Mais um abandono. O que eu fui buscar num relacionamento que depois eu fui compreender? Um pai para minha filha. Ele ia dar conta? Não, nunca ia dar conta. Hoje eu compreendo. E hoje eu olho para minha história, eu acolho minha história. Eu olho para meu pai hoje e eu amo ele de paixão. Eu consegui enxergar nele muitas coisas boas que eu não enxergava lá atrás. Por quê? Porque eu estava olhando para o meu pai com o olhar dos outros e muito na queixa da mamãe. Por quê? Porque eu olhava para aquele homem e eu não conseguia tomar o pai. Eu tomava o marido da mãe. Quando eu tomo o marido da mãe, eu vou para o lugar dela nessa relação. Transfiro para o parceiro que a raiva que eu sentia das dores da minha mãe, eu transferia para o marido. E a gente faz isso de forma inconsciente. Então,
Como é que você está se relacionando com a sua vida? Você está em paz com a relação com o seu pai? Para você viver um relacionamento saudável? Ou você ainda está buscando... Ou você ainda está buscando ele nas suas relações aí? Faça uma constelação familiar. E você vai se surpreender com o resultado. Com a transformação que isso assim, ó, a nossa vida dá um salto. É maravilhoso. A figura paterna dentro da gente, quando eu tomo meu pai por inteiro, nós somos masculino e feminino. Eu sou metade pai, metade mãe. Meus pais vivem em mim. Por mais que tenha, meus pais vivem em mim. Eu sou metade aquele homem, metade aquela mulher. O feminino é o afago, é a afabilidade, é a sensibilidade, é a amorosidade, é o acolhimento, é a segurança, é a paciência. Esse é o meu lado feminino. É a delicadeza. O meu lado feminino, o masculino, é a execução. E nós temos que estar com isso equilibrado dentro de nós. Quando eu fui para a vida e fui para trabalhar 60 horas, eu estava com o meu masculino em alta. Por quê? Se eu não tomei meu pai lá atrás, me faltou o masculino. Então eu fui executando, fazendo. O que faltou lá para mim no relacionamento e com a relação dos filhos? O meu feminino. Eu tinha que ativar o meu feminino. Hoje eu compreendo isso. Então, se você não... E aí o financeiro trabalhado, né? Se o masculino, se a figura paterna não está inteira dentro de você, em paz com tudo isso, com amorosidade, eu acolho e recebo meu pai do jeito que ele é, eu tomo ele e eu sigo para a vida, com a força e a coragem dele e com a segurança da minha mamãe, com os dois dentro de mim, eu consigo hoje ser mulher no relacionamento, ser a mãe que os filhos precisam e fazer o que eu preciso para que eu tenha sucesso profissional. A força vem do masculino. Por quê? Porque hoje eu estou em paz com tudo isso, então eu consigo olhar para frente, eu consigo olhar para os meus sonhos, para o meu projeto de vida, para a minha vida. Eu paro de fazer esse movimento. Porque quando eu faço esse movimento, eu tô aqui olhando, mas eu ainda, meu pai me abandonou, eu tô olhando para trás. Eu vou sair do lugar? Não saio do lugar. Quer ter uma relação saudável com o seu pai, com a sua mãe? Hoje falando do masculino, agosto nós vamos falar do masculino, figura masculina, figura paterna. Se você quer estar em paz com tudo isso, vem para o movimento. Vou sugerir 2 filmes para vocês olharem, que são fantásticos. Ontem ainda eu assisti um deles, que eu não conhecia e foi perfeito. Anotem aí. Eu Só Posso Imaginar é um filme que trabalha a questão da relação da figura paterna e o impacto disso na vida dos meninos, dos homens, do seguir para a vida, e Castelo de Vidro. São 2 que eu lembro agora que são bem significativos, que trabalham a relação da figura paterna. Assistam esses 2 filmes. E quem sentir aí de vir para um movimento de curar essas feridas aí, curar essas relações, me chama no privado, me manda no direct, Fátima, eu já te respondo lá. E vem para o movimento. Eu tenho ainda uma vaga com 50% de desconto para uma sessão de constelação familiar e 3 sessões de terapia de bônus. Fica essa reflexão para você. Quem é que você toma aí dentro de você? O seu pai ou o marido da sua mãe? Olhe para isso e reflita. Quinta-feira tem live, vem outra parceira comigo fazer live, falar sobre as consequências de uma relação conflituosa com a figura paterna. Os impactos disso na nossa saúde mental, emocional e relacional. Quinta-feira eu espero você. Um grande abraço, uma ótima semana e até lá!